Bom, vamos lá, ainda continuando no módulo 1, lembrando para vocês que no módulo 1 ainda não é necessário a gente quebrar a cabeça para nada, anotar nada, isso aqui é mais um bate-papo entre a gente. Eu fiz a primeira parte do módulo 1, que chama o Mapa do Sucesso. Na primeira parte do módulo 1, a gente fez a nossa apresentação, para vocês me conhecerem um pouco melhor e como eu cheguei no Mercado Livre. Então, agora a gente vai fazer ainda no módulo 1, é um overview da estratégia, que é basicamente o que a gente vai abordar no curso, tá? Então assim, a gente separou em 3 tópicos diferentes, esse é o primeiro, tá? E a gente destrinchou o tópico aqui para vocês entenderem o que a gente vai abordar em cada tema. Então vamos lá. Na estratégia aqui, eu vou ensinar para vocês praticamente como a gente vai definir um processo de operação. Então como assim um processo de operação? Quando você faz a venda no Mercado Livre, e assim, na verdade aqui tem até aqui, ó, por menor que seja, eu vou colocar. Porque às vezes você fala, cara, eu anunciei 10 produtos, eu não tenho que definir um processo de operação. Você tem que definir porque é o seguinte, a partir do momento que você faz a venda, e óbvio que você vai anunciar produtos, investir alguma coisa que seja para comprar um produto e revender, você vai fazer esse anúncio esperando que ele venda. Então é o seguinte, a partir do momento que você vende, é uma briga meio que contra o tempo, porque você tem 24 horas para despachar o produto, ainda mais quando você está começando, porque você não tem termômetro ainda, a plataforma ainda não te conhece direito, então você precisa cuidar muito bem dessas primeiras vendas. Então, por menor que seja o seu processo de operação, ele precisa ser definido. Por exemplo, com o que você vai embalar, o que você vende, onde você vai embalar, quem vai entregar, que horas você vai levar. Então a gente vai meio que definir aqui, eu vou mostrar para vocês também hoje, óbvio que para quem já tem a conta no Mercado Livre, a gente vai ter os 2 exemplos. Por exemplo, eu vou mostrar o meu processo de operação hoje, como ele foi durante o processo de transição de pequeno para médio e de médio para grande, tá? Então eu vou mostrar para vocês que está começando, para quem já tem um volume de vendas bons e para quem já tem um volume alto de venda. Então a gente precisa definir um processo de operação. A segunda é dicas para a primeira venda. E aí eu coloquei aqui depois entre aspas aqui pra gente, entre parênteses, pra gente e depois como aumentar elas. Então as dicas para a primeira venda é porque é aquele negócio que eu falei do posicionamento. Quando você está cadastrando seus produtos, você não tem venda nenhuma ainda na plataforma. Então quando o cliente ele entra, por mais que seja uma plataforma de nome, ele entra, ele vai lá olhar, ele vai ver o seu produto, e ele vai, esse cara não vendeu para ninguém ainda. Eu vou ser o primeiro, né? Eu vou ser meio que o teste do cara. Então a gente vai ensinar para você como você vai posicionar o seu produto para que o cliente se sinta confortável em comprar a primeira vez de você, tá? A gente vai ensinar você a fazer essas primeiras vendas, a primeira, e depois a gente vai ensinar você a aumentar essas vendas, a continuar se posicionando, ranqueando o seu produto melhor, que é isso que faz vender na plataforma, tá? A gente sempre vai falar, aqui no Mercado Livre eu vou sempre usar a palavra, vou até colocar desse lado aqui, posicionamento, tá? Então, tá aqui, ó. Não dá pra vocês ler porque a letra é uma desgraça mesmo, mas tô falando pra vocês que é posicionamento que tá escrito ali, embora não pareça. Então é isso. Então a gente vai ensinar você, a gente vai sempre falar em posicionamento quando a gente falar em vendas, tá? E em número de vendas também. Na terceira aqui a gente tem como anunciar mais rápido. Então aqui também é o seguinte, você vai ver com o tempo, óbvio que no começo vai ser maravilhoso, porque à medida que você for anunciando e você começar a vender, você vai ter o prazer em fazer. Antigamente, quando a gente começou no Mercado Livre, era aqueles templates ainda, então tinha gente que vendia template para fazer, era muito mais trabalhoso. Hoje, só com ficha técnica, o Mercado Livre vai te dando o que você precisa colocar e preencher. Agora, como você vai preencher, é aí que está o detalhe. É aí que a gente vai conseguir posicionar o produto melhor. Então a gente tem aqui, ó, como você vai anunciar mais rápido. Depois de um tempo anunciando e vendendo, você vai ver que o gargalo realmente seu é o tempo que você gasta para fazer mais anúncios. Porque se você quer testar produtos novos, você precisa sentar lá, ainda mais se você tem uma estrutura enxuta, você precisa sentar você no seu tempo e começar a fazer anúncios novos, inscrições novas. E isso leva muito tempo hoje, porque hoje é só escrita mesmo. Mas a gente tem um método aí para anunciar mais rápido. Também obedecendo aquela ordem de que a gente tem as dicas para quem está começando, para quem é médio e para quem está gigante já no Mercado Livre também. A gente vai abordar bastante isso aqui, tá? E aí, até abri um parênteses aqui, tô com aspas aqui, velho. Até abrir um parênteses aqui que a gente colocou como anunciar mais rápido e depois montando kits. Como você vai posicionar o seu produto diferente do seu concorrente? O seu concorrente vende essa caneta, eu também vendo essa caneta. Como eu posso fazer para agregar valor nessa caneta? Para vender para o cara diferente do meu concorrente? Então a gente vai ensinar isso para você.
tá? Montando kits que são kits que combinam. Às vezes, nem sempre você precisa vender um exemplo, um celular e uma capinha de celular para ele montar um kit. Você pode vender alguma outra coisa que chame a atenção do cliente dentro do mesmo produto, que dá uma liga boa e posiciona o seu produto bem. Vamos ensinar aqui a próxima parte, é encontrando fornecedores. Depois abrir o parênteses aqui, depois negociando. Então a gente vai ensinar você a encontrar, porque primeiro você precisa definir o que você quer vender. E aí você precisa comprar bem, porque tá aí o grande segredo de qualquer negócio, você precisa comprar bem. Então a gente vai dar para você aqui, assim, a gente vai bater bastante nessa tecla aqui, porque toda essa operação e até algumas explicações que vai vir mais para frente nesse módulo ainda, mas encontrar o fornecedor certo para você, ele é o que vai te diferenciar. Por quê? Porque não adianta nada você definir uma estratégia, você tem um cara, você começa a vender muito produto dele e aí de repente o cara não tem mais para te entregar um produto que você mais vende. Ou então o cara não está te vendendo no preço mais barato, você não está fazendo o melhor negócio. Existem algumas ferramentas hoje para quem já está um pouco mais avançado, mas existe também algumas buscas orgânicas que a gente consegue identificar se você está realmente pagando bem ou não, tá? Porque dentro da plataforma só existe um jeito de fazer negócio, assim. Na verdade existem alguns jeitos, mas quando você está começando, existe só um valor pré-estipulado pela plataforma para quem está começando. Então dá pra gente fazer uma busca orgânica para entender se você está pagando bem ou não. E aí depois que a gente encontrar esses fornecedores, eu abri parênteses aqui e a gente vai mostrar para você como negociar com ele, tá? Vamos para a próxima aqui. Como lidar com os concorrentes. Essa aqui é interessante porque aí você vai falar, nossa, como eu vou lidar com o meu concorrente, sendo que ele vende mais barato do que eu, sendo que ele tem uma operação maior que a minha. Eu costumo dizer que na internet, e assim, na verdade, isso é um fato, tá? O que eu vou falar pra vocês é um fato. Na internet não existe concorrência, tá? Existe realmente aqui como você se posiciona. Então, por exemplo, você pode ter o mesmo produto que o seu concorrente, anunciado de uma forma diferente. Anunciado para uma busca diferente, por exemplo, já muda tudo. Se você anuncia para buscar de um jeito e o cara anuncia de outro, e a sua busca ela é mais assertiva do que a do cara, o seu produto vai subir. E existem formas também de a gente posicionar o produto melhor, mas você precisa... Eu coloquei mais como lidar com o concorrente aqui, eu vou até marcar, para depois a gente falar mais a respeito disso, mas na verdade aqui lidar não é tipo brigar com o cliente no sentido de preço ou de alguma coisa parecida. Lidar é como a gente encontrar esses concorrentes, como saber como eles estão vendendo e para quem eles estão vendendo. Existem formas e a gente vai mostrar para vocês. Vamos lá, na próxima a gente tem como escolher os produtos. Então aí parte daquele princípio do fornecedor. Aqui é até meio que linkado isso, eu vou até botar aqui, ó, como escolher os produtos e depois a gente colocou encontrando bons produtos, entre parênteses aqui. Só que aqui, como escolher os bons produtos, tá? Na verdade a gente indica assim, você vai começar a trabalhar no Mercado Livre? Eu, por exemplo, fiz assim, tá? Então, o que você faz? Primeiramente, você define um ramo que você conhece, porque fica muito mais fácil para você prestar um atendimento ou até mesmo para você tirar uma dúvida. O cliente entra lá no produto, você trabalha com um produto específico, você não entende nada, o cara entra e faz uma pergunta técnica, você não sabe responder, você não vai vender. Esse é o detalhe, você precisa saber do produto. Então, a gente vai aqui fazer meio que um mapa para mostrar para você como que eu vou escolher o melhor produto para eu vender. Como que eu faço para escolher o melhor produto para eu vender, para eu ter um bom desempenho depois para prestar um atendimento, depois para uma assistência técnica. Como que eu faço para escolher esse produto? A gente vai mapear aqui para você como você vai escolher ele. E aí depois a gente colocou aqui, encontrando bons produtos. Depois que você escolheu, definiu um produto, um nicho para atuar, a gente vai ensinar você a fazer o quê? Dentro desse nicho que você escolheu trabalhar, a gente vai ajudar você a encontrar os produtos que realmente têm lucro nesse segmento. Porque não adianta nada você encontra bom, assim, eu escolhi o produto, beleza, escolhi que eu vou trabalhar com o ramo infantil, ótimo. Aí beleza, escolhi trabalhar com o ramo infantil. Estou fazendo 20, 30, 40, 50 vendas por dia do ramo infantil. Só que não está te sobrando nada, não é negócio, né? Não é negócio. Então depois que você definir o ramo, depois que você definir o produto que você vai trabalhar, a gente vai ensinar você a encontrar bons produtos para vender. E hoje tem algumas ferramentas que fazem isso, mas tem como fazer isso orgânico também, tá? Então a gente vai também dar um passo a passo para quem está começando, para quem está intermediário, para quem... Tudo aqui a gente vai mostrar em etapas para quem está começando do zero, que é o que a gente aplicou na época. Depois, melhorando e aumentando as vendas, a gente foi melhorando as ferramentas também. Então a gente vai como escolher o produto e depois encontrando bons produtos. A gente tem aqui depois dicas para trabalhar sem estoque.
Tá, nesse item aqui é o seguinte, muita gente tem dúvidas e me pergunta tipo, Ricardo, eu consigo fazer um dropshipping no Mercado Livre, vender direto do fornecedor, eu monto na minha casa os anúncios, eu vendo, o fornecedor despacha, não tem como fazer. Não no Mercado Livre, tá? Porque é o seguinte, o Mercado Livre entende que você é responsável pela mercadoria enviada do começo ao fim. Então você não pode responsabilizar um terceiro, não tem como, ele não deixa você fazer isso. Então é inviável. Aí você fala, mas então como é que você colocou aqui para trabalhar sem estoque? Eu tenho uma das minhas empresas, a gente tem uma operação sem estoque. E eu vou detalhar para vocês como é que a gente conseguiu fazer essa operação, tá? Mesmo trabalhando sem estoque, eu ainda sou responsável do começo ao fim pela venda do cliente, tá? Então, eu vou ensinar para vocês como fazer isso daqui. Vamos lá, aí depois preparando a logística. Esse aqui, ele tá até aqui, eu vou até puxar para cá, ó. Vai dar uma misturada aqui, mas vocês vão conseguir entender porque eu vou falar. Preparando a logística é justamente parte de definir o processo da operação. Você definiu o processo, você precisa preparar a logística pelo seguinte, vamos lá, que horas que você vai despachar o seu produto? Qual o horário de corte que você vai fazer? Você vai levar 2 vezes por dia? Você vai levar 3 vezes por dia? O correio vai passar para retirar? Você precisa levar para o correio? Porque é aquilo que eu te falei. Quando você faz a venda, é uma briga contra o tempo para você atender em 24 horas. E o cliente do outro lado é aquele negócio. O Mercado Livre tem as regras dele, a plataforma dele, e o cliente conhece as regras. Então ele sabe que se você largar errado, tecnicamente ele já tem mais razão do que você. Então, assim, você preparar a logística, que é aquele negócio que eu falei para você aqui no processo de operação. Você preparar e você saber exato. Depois que você definir o processo, com que você vai embalar, como e quem vai, você precisa definir como você vai levar isso até o cliente. Seja de correio, se ele vai passar, se você vai mandar uma vez por dia, depois das 2, depois do meio-dia, enfim. Você precisa definir isso antes de vender. Porque vender você vai vender, essa é a boa notícia. Mas antes de vender você precisa definir isso daqui. E a gente vai, até passei aqui um círculo por cima que a gente vai falar bastante disso. E a estratégia de vendas complementares, que nada mais é do que você vendeu uma vez para o cliente no Mercado Livre, prestou um bom atendimento. Esse cara que ele compra online, ele não compra uma vez só, ele já é acostumado a comprar. Tem gente que está entrando agora e comprando agora, mas se ele tem uma boa experiência com você, possivelmente ele vai virar o seu cliente. Então assim, depois que você faz a primeira venda, que você entra em contato com o cara, que tem o telefone e e-mail, você consegue vender para ele diversas coisas depois relacionadas ao que ele comprou. Então a gente vai ensinar como você fazer uma lista, como você entrar em contato com esse cliente, como você prospectar as próximas compras dele, com o que ele precisa e mesmo com dados através do que ele já comprou. Então a gente vai ensinar para você aqui, tem uma estratégia bem legal para você fazer a primeira venda pelo Mercado Livre e as próximas você fazer direto para ele, sem taxa, sem nada. A gente vai mostrar isso para você também, vou até marcar aqui para a gente falar depois, tá? Então é isso, estamos no módulo 1 ainda, pessoal. Não se preocupem em anotar nada. Se quiser anotar, pode anotar também, porque a minha letra aqui vocês não vão conseguir, só vão conseguir entender se vocês ouviram falando mesmo. Então, assim, primeiro módulo ainda, a gente ainda vai falar ainda de alguns tópicos. Esse é o segundo tópico do primeiro módulo. A gente ainda vai definir. Isso aqui a gente vai aprender tudo detalhado no curso, tá? A gente vai etapa por etapa, porque essas etapas são importantíssimas para manter uma venda ativa, para manter um cliente ativo, para manter a sua reputação boa. Então a gente vai falar bastante disso aqui e a gente vai para o próximo tópico agora do módulo 1, tá bom? Vambora!